Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Que bom tê-la aqui, que bom tê-lo aqui novamente com a gente, aproveitando esse ambiente maravilhoso que eu estou neste momento para trazer o assunto da paz. A paz e a harmonia. Muitos não prezam por esse estado. Alguns gostam bastante, mas têm muita dificuldade quanto a estes assuntos. E outros sequer conhecem esse estado de vibração, esse estado psíquico, mental, sentimental, esse estado espiritual, podemos dizer assim. Viver em paz e harmonia, ou estar em paz e harmonia o maior tempo possível durante a nossa vida, para mim é algo que é uma prioridade. Não foi sempre assim. Isso veio de alguns anos para cá, essa busca. Por que uma busca? Porque a paz e a harmonia ela não é algo externo, algo que vem de fora para nós. Alguns fatores externos auxiliam bastante a gente viver assim, ou essa nossa busca por paz e harmonia. Mas estar em paz e harmonia é uma escolha pessoal, é uma decisão interna que a gente toma. E aí nós precisamos praticar isso diariamente. Claro, aqueles que gostam, né? Alguns têm um perfil um pouco mais agitado, gosta da correria, né? E tá tudo bem, tá tudo certo. Mesmo na correria, a gente pode nos sentir internamente em paz e harmonia. E de novo, não é um fator externo, é uma decisão que a gente toma em determinado ponto da vida. O que seria, assim, de uma forma mais básica para início de entendimento, nós nos sentirmos em paz e harmonia? Basicamente, de uma forma muito superficial, é nós não nos abalarmos por algumas situações. Tentarmos manter o nosso ponto de equilíbrio. A serenidade mental, a serenidade nos sentimentos. E isso é um exercício, por quê? Vamos dar um exemplo prático. Às vezes nós estamos num estado mental de muita paz. O sentimento interno está pacífico. Nós estamos até mesmo emanando aquela harmonia. Muitas pessoas nos chegam no nosso dia a dia e dizem assim: nossa, como é bom conversar contigo. Isso me deixa tão em paz, já me passa uma tranquilidade. E aí você está tranquilo, exercitando a sua paz, vibrando nessa vibe maravilhosa. Só que aí surgem os fatores externos da nossa vida comum a todos. Os problemas, alguma pessoa traz um desafio para nós, seja no âmbito familiar, no relacionamento íntimo, no relacionamento como na sociedade como um todo, no ambiente profissional, né? As coisas fogem, entre aspas, do controle um pouquinho, a gente perde prazos, datas, né? O dinheiro ficou curto, a gente não sabe como vai pagar aquele boleto que precisa pagar. Isso são fatores externos que chegam para nós e podem nos desestruturar ou nos desequilibrar. A decisão de cultivar dentro de nós a paz e a harmonia, ela é exercitada justamente nesses momentos. Na tentativa de que, mesmo que nos desequilibrando um pouco, que isso seja por breve momento.
que a gente, assim que se perceber em desarmonia, em agitação interna, em aflição, ansiedade ou dor, nós tentarmos nos puxarmos de novo para a sensação da harmonia, da paz e da tranquilidade. É um exercício. Nesse exercício, o entendimento de que tudo tem o seu tempo é primordial. O entendimento de que o universo nos proporciona aquilo que nós precisamos para o nosso aprendizado, para que a gente se fortaleça nos desafios, é primordial também. Veja, se começamos a priorizar na nossa jornada estar o maior tempo possível em estado de paz, de harmonia, estarmos tranquilos, vibrando uma vibração alta de gratidão por tudo, nós podemos então, com isso, termos a clareza de que os desafios que vêm para nós, aquelas situações que nos deixam com intranquilidade, elas são justamente uma forma do universo estar nos exercitando. Alguns veem isso como o universo, o mundo, a vida, Deus está nos colocando à prova. Se isso faz sentido para você, tudo bem também. Mas podemos pensar também, e para mim ressoa um pouco melhor, faz um pouco mais de sentido para mim, opinião pessoal, pensar como uma forma de nós mesmos exercitarmos esse estado de paz e de harmonia. Você que está num ambiente urbano agitado, um cotidiano pesado, e aí olha de repente eu gravando um vídeo num ambiente de natureza, um ambiente que nos propicia sentir a paz e a harmonia, sons de pássaros, de galinhas, de galos. Talvez você fique tentado a pensar, bom, mas nesse ambiente é fácil. Existem duas coisas aí que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão. Primeiro, reforçando de que não é o externo. Os fatores externos, eles colaboram muitas vezes e às vezes eles dificultam. É uma questão de decisão interna nossa. Por que não é o externo? E quais são os dois fatores que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão? Primeiro, de que eu não vivo diariamente nesse ambiente que eu estou gravando o vídeo agora. Eu tenho a minha rotina de trabalho na cidade, a correria do dia a dia, as coisas que não dão certo, os prazos, as datas, os boletos, tudo isso faz parte do meu cotidiano também. E que muitas vezes, estando mesmo num ambiente assim, chegam aqueles outros fatores externos que não têm a ver com a parte de estrutura física em si, com a geografia em si, com a localidade, que é um problema familiar, um problema com amigos, problema de saúde, que daí vai lhe afetar onde você estiver. Portanto, exercitar a paz e a harmonia não tem a ver somente com o ambiente externo. Tem a ver principalmente com uma decisão nossa, uma escolha nossa e um exercício diário de cada momento. O outro ponto que eu gostaria de trazer para a nossa reflexão é que, assim, talvez você conheça pessoas assim e eu conheço, que a falta de paz e de harmonia na pessoa pode ser explicada pelos fatores externos, o ambiente que ela vive, as pessoas com que ela convive, a rotina laboral, de trabalho, né? Mas mesmo estas pessoas, quando vêm para um ambiente assim, vamos dizer, mais afastado, um ambiente de maior tranquilidade, em contato com a natureza, essas pessoas não conseguem se tranquilizar.
Muitas pessoas não conseguem ficar em harmonia consigo mesmo, nem quando o ambiente propicia isso, de que isso seja de uma forma mais fácil. Muitas pessoas em ambientes assim que são de exercitar de forma mais fácil a nossa paz, a nossa tranquilidade, a nossa harmonia, elas não conseguem atingir um estado assim interno, porque a mente não para. A mente continua dando muito mais ênfase e peso aos boletos, à falta de dinheiro, a dor física, aquela que está incomodando, a enxaqueca, a dor na coluna, o nível de glicose no sangue, a pressão arterial. Muitas pessoas não conseguem desligar a mente daquilo que as deixam mais agitadas e intranquilas, preocupadas. Apegam-se mentalmente a essas questões. Porque às vezes num ambiente assim, ao invés de curtir o momento, aproveitar para relaxar e exercitar a paz, a mente fica com aquilo que está faltando, aquilo que não tem aqui neste momento, o que vai ser do amanhã, não vivenciando hoje. Se é de seu interesse, se ressoa com você também, uma tentativa de viver a paz e a harmonia o maior tempo possível em sua vida, assim como eu, é necessário que nós tenhamos uma atenção um pouco maior para o nosso ambiente interno, para os nossos pensamentos, os nossos sentimentos. Porque aí é que cultivamos a paz. Porque a partir dessa decisão e dessa tentativa de exercício nosso, é que tomamos algumas decisões na vida também. Residir em um local ou outro, trabalhar numa determinada função ou outra. Muitas vezes eu uso o aplicativo de transporte, esse que você conhece, os que tem à disposição de todo mundo, e conversando com a pessoa, a gente vê que aquilo foi, ela conta, relata para a gente que aquilo foi uma opção dela para ter uma qualidade de vida um pouco melhor. Não que trabalhar com aplicativo de transporte nos propicie uma qualidade de vida melhor, mas às vezes aquela pessoa no relato conta de que tinha uma vida laboral, que trabalhava num ambiente em que precisava trabalhar 10, 12 horas por dia, não tinha o final de semana, não tinha a opção de almoçar em casa, não tinha como levar o filho na escola ou participar das apresentações na escola, não tinha como fugir para fazer uma visita a um familiar quando estivesse precisando. E aí essa pessoa chegou num ponto que, para priorizar a sua pouco mais de paz, de tranquilidade, priorizar um pouco mais a sua vida pessoal, ao invés de só a laboral, desiste muitas vezes de um salário bem melhor para fazer uma outra opção. E aí, nesse caso em específico, como eu já conheci algumas pessoas, elas agregam nas suas vidas a possibilidade de passar em casa para almoçar com a família, de fazer o seu próprio horário, de quando tem uma emergência ou uma necessidade de um filho, ela pode estar presente. Se ela optar por não trabalhar num final de semana ou num feriado, ela não trabalha. Essa flexibilidade para essas pessoas, neste caso, nesse exemplo, apenas um exemplo de tantos, para elas serviu como possibilidade de encontrar um pouco mais de paz e harmonia no seu cotidiano. É uma questão, são questões de decisões. Muitas vezes as pessoas vêm para nós com alguns problemas, algumas dificuldades,
numa aflição muito grande. A pessoa às vezes parece que não consegue nem respirar. E para a resolução daquela questão basta uma decisão, basta o olhar por um ponto de vista um pouquinho diferente. E aí a gente auxilia a pessoa a superar aquele momento. Auxilia a pessoa a encontrar um caminho onde aquela aflição, aquela situação daquele momento vai ser sanada. O que ocorre com algumas pessoas logo após isso? Elas se colocam em nova situação de aflição. Na opção de tomar uma decisão por um caminho, ou por outra opção, ela escolhe aquele caminho mais difícil, mais complicado, mais atribulado, mais agitado. Algumas vezes porque aquele caminho que ela escolheu, o início é mais fácil. Muitas vezes é porque aquele caminho que ela escolheu, o início é mais imediato. A ansiedade da urgência do momento, sem pensar no caminho como um todo, e sim aquela recompensa momentânea. Viver em paz e harmonia é um exercício interno nosso. É necessário que tomemos a decisão. Precisamos de uma primeira decisão, um primeiro passo, que é o entendimento dentro de nós mesmos que isso para nós vale a pena. Para algumas pessoas não vale, não é algo a ser pensado e está tudo bem. Pessoalmente, para mim, isso é muito importante, muito valioso, muito valioso. Em determinado momento da vida, eu precisei tomar essa decisão. Entender isso como um dos objetivos da vida, um dos principais objetivos da minha vida, da minha jornada. Tentar estar em paz e harmonia o maior tempo possível, mas sem fugir do cotidiano. Não é algo de que vou me retirar para um lugar afastado, sem contato com ninguém e viver meditando. Não é isso que foi a minha decisão. É me mantendo no cotidiano, no dia a dia, em contato com as pessoas, às vezes com as mesmas pessoas. Mas a partir do momento da primeira decisão, do meu entendimento interno que era isso que eu queria para mim, o entendimento de que isso seria um exercício, uma prática, tentar viver em paz e harmonia. E a partir dessa decisão, as minhas tomadas de decisão durante a vida, as minhas escolhas, as minhas opções, elas prezam para que isso seja possível. Às vezes não escolho ir num lugar, escolho ir em outro, porque aquilo me ressoa com mais paz e harmonia. Às vezes escolho determinadas companhias, não outras, porque aquilo me traz paz, auxilia com que eu nutra essa paz dentro de mim. Às vezes eu escolho não ganhar um pouco mais de dinheiro num determinado trabalho e ganhar menos em outro por causa das condições do trabalho, por causa das pessoas que cercam aquele trabalho, por causa do estilo de trabalho que me auxilia nesse exercício da paz e da harmonia. Isso é uma busca pessoal minha. Trago apenas para vocês como reflexão, se assim ressoar em vocês. Se vocês gostam de viver, sabe aqueles momentos, mesmo você que tem a vida um pouquinho mais agitada, mais atribulada, muitos problemas, como todos nós. Sabe aqueles momentos, puxe na sua memória que você se sentiu em paz, em tranquilidade? Eu não estou falando de distração. Eu não estou falando, por exemplo, quando a gente senta na frente da televisão, coloca uma série e o nosso cérebro desliga da nossa vida, fica focado naquela história. Aquilo baixa a nossa agitação, baixa a nossa ansiedade, mas é uma distração. Não, eu estou falando daqueles momentos que você se sentiu
aquela coisa gostosa de estar em paz, em harmonia, em plenitude naquele momento, mesmo com atenção em tudo que é a sua vida, mesmo prestando atenção. Não foi um sentimento gostoso? Não foi algo maravilhoso? Pois é, essa reflexão é para que talvez, se você tenha esquecido o quanto é bom sentir-se em paz, sentir-se em harmonia, volte a refletir um pouco sobre isso. Viver em paz e harmonia também é um objetivo de vida para algumas pessoas. E de repente, a partir de uma tomada de decisão sua, de que vai começar a olhar com um pouco mais de atenção para esse campo da sua vida, você comece a conseguir exercitar no dia a dia esse tipo de sentimento. Reflita com você sobre os seus processos, a sua vida, a sua realidade, os seus anseios, aquilo que você busca para você. E eu sigo refletindo daqui. E caminhando, trilhando essa jornada, exercitando. Por quê? Porque muitas vezes não é fácil. Não é fácil. Não é porque a gente toma uma decisão dessas que tudo fica fácil. Às vezes, muito pelo contrário. Às vezes, para que a gente consiga desenvolver certos sentimentos e estados dentro de nós, nós precisamos ser exercitados. E o exercício vem como? O exercício vem justamente naquilo que nos proporciona o inverso daquilo que a gente está buscando. Ser um bom motorista e dirigir um automóvel, o exercício prático não é numa estrada muito bem pavimentada, asfaltada, sinalizada, com 3, 4 vias livres, sem trânsito, sem lombadas ou quebra-molas, sem sinaleiras ou semáforos, sem pedestres cruzando. O que nos torna bons motoristas é a estrada esburacada, sem pavimentação, estrada de chão, arenosa, que pode patinar, com diversos cruzamentos que fazem com que a gente exercite o nosso nível de atenção, com pedestres cruzando, com lombadas, quebra-molas para que a gente tenha que reduzir a velocidade às vezes, e depois uma retomada na aceleração, com semáforos ou sinaleiras que nos obrigam a parar às vezes. Parar, olhar, escutar, pensar e depois seguir. Gratidão por você estar aqui conosco. Um grande beijo no seu coração. Muita paz, muita harmonia aí dentro de você. Até a próxima.